Fala galera, boa noite. Vamos lá. 12/9, mais um dia aí, terça-feira hoje, né? Mercado difícil hoje, né? A gente vai ver aí. Vamos começar falando do Ibov, porque olha aí como que o Ibov tá, pessoal. Se a gente olhar esse caixote aqui que ele tá, ó, a gente consegue ver nessa região aqui, ó, tá? Algumas possíveis estruturas aí, né? Ele tá preso entre uma resistência e um suporte, tá? A gente consegue ver uma espécie aqui também, ó, de alargamento. Olha aí, tá? Também podemos enxergar um alargamento aí, tá? Nessa região. Apesar dele estar respeitando aqui, né? A gente vê que tem uns pavios aí, algumas violações que a gente consegue ver aí uma espécie de alargamento, tá? Conseguimos ver também possibilidade, né, quem sabe aí de um triângulo, tá? Ó, triângulo simétrico. Que mais que a gente tem aqui? Tem o retângulo, né, a congestão aí, que para mim é o que fica mais claro, tá? Mas por que eu tô comentando isso, né? Porque o mercado tá confuso mesmo, pessoal. O mercado tá sem direção, o mercado tá travado. Então isso reflete muito no intraday, né? Deixa as movimentações mais complicadas ali no cenário dos 5 minutos, né? Que é o que a gente opera aí, 2 minutos, quem opera 2 minutos, 15, enfim. Tá? Então isso deixa mesmo o mercado mais complexo, tá? Então vamos ver se amanhã ele vai fazer isso daqui, né? Ó, tentar violar, que seja, ou romper definitivamente, né? Essa região da média de 50 aqui, ó, essa média rosa aqui, a média de 50, apesar dela estar flat, né? A gente vê que o mercado testou em vários momentos aí essa média, ó, e rejeitou, tá? Hoje novamente fez máxima aí próximo dessa região. Então, vamos ver se ele vai conseguir, né, finalmente sair desse caixote aí que ele tá desde o dia 23/8. Se a gente olhar aqui também, ó, e aí pegando retrações desse movimento prévio, a gente vê que essa região da média de 50 conflui, né, com 50% de FIBO, tá? Então toda essa faixa aqui, ó, 50% com meia 1,8, a famosa zona de ouro aí, onde, né, a gente tem as regiões que o mercado, caso ele segure nessa região, né, não consiga superar essa faixa de preço aqui do 118 e 119.300, 118.300, 119.300, a expectativa é que ele retome o movimento de baixa, tá? Porque a última pernada aí que ele deu foi essa pernada de baixa no mês de agosto e tá segurando nessa zona de pressão aqui, ó, tá? Para quem sabe, né, entregar uma continuidade aí para baixo e aí deixar um grande pivô, né, que aí seria aqui um processo tipo de distribuição, acumulação, né, para entregar aí a pernada de baixo. Claro que se a gente olhar num cenário bem macro, né, o mercado ainda está aí, apesar dele estar dentro aí de um grande range, né, e desse range menor aqui, mas ele ainda está pelo semanal, mensal, né, numa estrutura de alta, tá? Então, mas a gente olhando pelo gráfico diário aqui, a gente consegue ver essas estruturas. E aí, se ele segurar nessa retração aqui, né, ele pode tentar retomar as baixas. E se ele superar, né, as retrações, o que a gente vai ter? A gente vai ter alvo aqui, ó, nessa região de resistência, tá? Onde ele segurou aí, né, no mês de julho e agosto. Beleza? Então vamos ver como que esse mercado vai se comportar. Olha o semanal aí, ó. O semanal ainda tá, né? Ele deu essa pernada aqui de alta, corrigiu e agora, né, tá sambando aí nessa região das médias. Se ele deixar um pivô de baixo, ele pode tentar quebrar essa estrutura aí. Se ele rejeitar aí nas médias e tentar uma retomada, ele pode voltar, né, para essa região aqui em cima. Beleza?
Então vamos ver, né? Eu comentei ontem, os ativos estão bem travados, né, pessoal? Petro, Vale, tá? Os bancos. Vamos para o índice futuro, ó. Intra-60 do índice. O que a gente tinha, né? Retrações desse movimento macro, foi o que eu comentei, tá? Pegando aqui, ó, mínima do dia 8 de setembro com máxima do dia 4, né? Que foi dia 5, deixa eu ver aqui. Dia 4 de setembro, tá? Então, pegando essas mínimas aí, a gente consegue ver que o mercado terminou o dia de ontem trabalhando próximo dessa região de retração e foi o que eu falei, né? Eu não fico confortável, pessoal, de pegar compra aqui, tá? Com essa média aqui essa média de 200 do Intra60, que a gente viu que segurou, ó, em vários e vários momentos anteriormente, é uma média forte, tá? Mesmo quando ele tentou, né, romper, ó, ele até conseguiu aqui, tá? Mas logo, né, já retornou para dentro aí dessa região da média de 200 do Intra60. Então, considerando que ele estava vindo de um movimento lá do fundo de sexta-feira, onde ele deixou, né, apenas uma correção aqui, tá? Uma correçãozinha aí no dia de ontem, né? E já deu essa pernada forte. Para mim, ele estava meio que esticado aqui nessa região, né? E aí eu não fiquei confortável para pegar a compra, tanto que eu olhei para a venda, tentei uma venda, né? Após, depois que ele formou esse candle aqui, né? E aí, na verdade, durante a formação desse candle, né, ele já estava deixando uma rejeição. Eu entrei numa venda esperando, né? Ele até chegou a ativar aqui, ó, uma rejeição, tá? Na 200 pelo Intra60, buscando por movimentos de correção antes de uma pernada de alta. Seria uma movimentação natural aí, totalmente plausível para o índice fazer. A gente não tem bola de cristal, né? Não tem como a gente prever o que o mercado vai fazer e que ele vai romper reto uma média de 200 do Intra60, tá? Mesmo estando, né, com as médias, ó, de 21 lá embaixo, a 9 até estava dando apoio, mas ainda tinha uma 50 aqui, ó, meio que desalinhada, né, que poderia também ser um sinal aí de um possível cenário mais complexo, tá? Então, optei por não pegar compras hoje. Realmente o mercado deu uma possibilidade de compra ali depois que ele deu uma puxada forte, que a gente vai comentar, mas assim, difícil, né? Pegar o stop estava muito grande pelo Intra 5. Era uma entrada bem arriscada, tá? Então vamos lá, Intra 5. O que a gente teve? Ó, o mercado abriu e foi o que eu falei. Ó, o mercado abriu já deixando um gatilho de compra, tá? Ancorado pelas médias. Olha como que as médias estavam alinhadas aqui, ó, e próximas, né? 9, 21 e 50, tá? Ele ativou esse gatilho, só que eu falei, não vou entrar, porque eu não quero entrar, né? Tinha a retração aqui, ó, de 61.8 e a média de 200 estava logo aqui, né? Passando aqui em cima, tá? Então eu falei, não vou entrar nesse cenário. O dólar abriu em gap de alta também, então falei, vou aguardar uma oportunidade na venda. Aonde que a oportunidade na venda veio? Aqui, tá? Eu até entrei um pouco depois, né? Porque eu entrei quando ele perdeu a mínima desse candle aqui, ó, tá? E aí ele já tinha até formado um pivôzinho, ó. Ele tentou subir, falhou essa movimentação, ó, e aí deixou um pivô de baixa, tá? Para entregar o movimento. Tiveram outros gatilhos ainda de venda, né? Se a gente for ver aqui, ó, a gente teve uma possibilidade de venda aqui também, já fechando abaixo das 50. Esse aqui não chegou a ser ativado, né? Mas o mercado dava sinais da possibilidade de entregar um movimento de correção, pelo menos até, né, essa região aqui de troca de polaridade, tinha retração aqui também, e depois dar continuidade aí para cima, tá? Só que aí veio essa barra aqui, né, onde o mercado entrou muita pressão de compra, né, esses dois candles aqui de rejeição, e aí ele deu essa pernada para cima, mas aí obviamente fiquei de fora, tinha sido estopado na formação dessa barra, que meu stop estava aqui em cima, ó,
200 e poucos pontos, não deu condição de proteger, porque não chegou a evoluir muito. Essa média de 50 aqui, tinha muita barreira nessa região aqui, tá, pessoal? Se a gente for no Intra 15, tinha uma média de 200, tinha essa 50 ascendente, tinha média de 9 lá do diário, tinha média de 50 do Intra 60, média de 9 do Intra 60. Então, assim, a gente tem que ter em mente também que sempre vai ter alguma coisa contra, né? Mas aí a gente tem que colocar na balança e avaliar, né, o que é o principal, que é o quê? É o preço, né? A estrutura do preço, a região que ele se encontra, como ele está se comportando ali, tá? É claro que o ideal é a gente sempre pegar operações aí com as médias a nosso favor, mas, pô, sempre vai ter alguma coisinha ali ou outra que vai estar contra, seja uma retração ali isolada, seja, né, alguma média de qualquer tempo gráfico, aí vai chegar alguém e falar, ah, mas lá no Intra 10 tinha uma média de 72. Mas, assim, eu não uso. Então, assim, é, sempre vai ter alguma coisa, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente é regras, né, operacionais e respeitar, tá? Sabendo, né, que funciona, que encaixa ali na sua forma de operar, segue as regras e vai, tá? É o que eu tento fazer. E uma das coisas que eu, né, tenho para mim nas minhas regras é eu não vou entrar na cara de uma retração macro de 61.8 com uma média de 200 do Intra 60 aqui, tá? Não vou entrar contra isso. Mesmo com o Intra 5 aqui alinhado. A não ser que o Intra 60 não tivesse esticado, tivesse num cenário ali de pré-rompimento da 200, né? Aí seria outro cenário, né? Para um possível rompimento lá da 200 do Intra 60. Mas o mercado estando esticado, chegando em regiões relevantes, eu não vou pegar a compra aqui, tá? Mesmo que ele tenha deixado esse gatilho aqui interessante, ó, eu não entro. Não gosto de operar contra 200 lá do Intra 60, tá? E aí é o que eu falo, né? Temos que ter critérios e métricas a seguir. Saber o que fazer e o que não fazer também, às vezes é mais importante. Então, mas subiu. Beleza, subiu, mas várias outras vezes, né? Que eu já tentei anteriormente entrar contra uma 200 ali do Intra 60, o mercado virou na minha cara. Então, probabilidade, né? Se o mercado chegou esticado ali numa média de 200, eu não vou entrar, tá? Assim como eu faço no Intra 5, pô, o mercado desceu reto aqui, chegou esticadão aqui na 200. Você vai, aí ele deixa um candle assim, ó. A 200 é a laranjinha aqui, ó. Deixa um candle assim. Você vai entrar na venda aqui, perdendo essa mínima? Eu não entro, tá? E aí você tem que ter os critérios, né? Não vou entrar. Ah, mas desceu mais 2.500 pontos. Beleza, desceu sem eu estar participando. Você tem que pegar todas as entradas do mercado todo dia? Não. Então, tenha os critérios e as métricas a serem seguidos e respeite, né? Então, por isso que eu não tentei pegar compra em momento algum no índice, tá? Apesar da gente ver, né? E aí fica difícil. E esse é um dos pontos, né, que fica realmente, né? Pô, a gente olha esse cenário aqui do Intra 5, cara, olha que gatilho bonito, né? Olha o alinhamento das médias, né? Aqui a gente consegue ver uma espécie de bandeira que ele acabou formando, né? Olha aí, ó. Se a gente pegar aqui, ó, uma bandeirinha bonita, né? Ó. Tirar aqui. Olha aí que bacana. Um movimento bem, bem bacana, né, pessoal? Com um gatilho super convicto e tudo, mas numa região que para mim era uma região complicada de pegar compra. Tanto que ele evoluiu um movimento bacana, chegou a 600 pontos, eu acho. Mas depois ficou lateral o resto do pregão todo, porque estava esticado, estava numa região ali complicada. Então, assim, né? A gente tem que ter os critérios e entender que nem sempre, né, as regras ali, os critérios que a gente adota, eles vão ser respeitados, né? Por exemplo, hoje, pô, eu sei que na maioria das vezes o mercado vai respeitar a média de 200 quando ele chega esticado,
quando ele está, né, rompendo ali de uma forma que não seja ideal, eu sei que a tendência na maioria das vezes é ele rejeitar, né? Ele pode até não voltar e entregar o movimento de queda forte, mas pelo menos ele dá uma segurada boa, tá? O que não foi o caso de hoje, mas isso não invalida, né? Não tira a validade aí do critério, tá? Então, pô, se fosse em um outro cenário qualquer, cara, eu pegaria sem pensar esse gatilho aqui, tá? Mesmo que o stop era maior, né? Aqui, ó, a gente tinha um stop aí de 470 pontos, era um stop bem salgado, mas aí tem como você tentar trabalhar aí, né? Pô, aqui rapidamente ele já andou aí, ó, 270, 320 pontos, aí você vê condições aí de proteger, né, um pouco antes, mesmo que não tenha dado o tamanho do stop, né, porque nesse caso aqui, pô, você não vai deixar só quando ele andar 500 pontos que eu vou proteger. Não, aqui, ó, se eu tivesse conduzindo um stop de forma inteligente aí, conseguiria ter levado aí uma boa parte aí desse movimento, tá? Ó, 600 pontos, tá? Para buscar pelo menos um para um, né, que seja. Então, mas aqui realmente eu achei complicado por conta do cenário do Intra60. Depois, ó, o que a gente teve, né? Um mercado totalmente aí de lado. E aí, a gente já pode até, ó, pegar um grande range aqui, ó, tá? Um grande range aí no mercado, ó. Olha aqui, pessoal, se a gente pegar isso daqui, ó, gosto de deixar assim para ficar bem claro. Olha, durante, né, quase o dia inteiro, ó, foram 7 horas e 10 minutos. Olha quanto que o mercado andou em 7 horas e 10, 430 pontos. É, isso não é nada, né? 430 pontos é menos do que esse stop aqui, ó. Se você pegar essa barra aqui, ó. Se você pegar essa barra aqui, tá? E colocar ela aqui do lado, ó, ela vai ser maior, né? Ela vai ser maior do que esse range todo aqui, ó, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí de como o mercado foi hoje, né? E realmente vão ter dias assim, são ciclos. Esse mês tá bem mais difícil, né? Por conta desse mercado mais travado aí que a gente está vendo, né? Nesses últimos dias. Então, exige muito mais, né? Da gente, muito mais atenção, muito mais filtro, muito mais cautela. E a gente tem que saber trabalhar nesses momentos, né? Pra gente conseguir sobreviver, né? Nos momentos difíceis, tá? Não deixar desandar. Por isso que hoje, né, eu peguei essa operação no índice, falei, pô, tava bacana. Um tanto de gente me mandou mensagem, falou, pô, cara, o índice tá de sacanagem, tava bacana, alinhadinho ali, tava tudo certinho. E não andou, não é possível. Cara, acontece, vão, não vai ser a primeira, né, a última vez que o mercado vai deixar um cenário ali talvez bacana. Hoje eu nem julgo que foi tão alinhado assim, bacana, né, que tinha algumas barreiras relevantes para baixo também. Apesar de ter deixado uma estrutura bacana, gatilhos, ter potencial, né, para entregar uma correção, ainda mais que o dólar estava puxando um movimento forte de alta. É, mas eu julgo que hoje era um cenário mais complexo. Mas mesmo assim, você pode pegar um cenário de livro aí que volta e falha. Então, não tem, não tem segredo, né? Não tem, o mercado vai ter o comportamento dele ali. E a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Então, ó, esse para amanhã, ó, o que que a gente tem aqui no índice, né? Pelo Intra60, ó, a gente vê que ele deu uma acumulada aqui. Vamos ver se ele vai ficar guardando, né, a aproximação das médias para tentar uma continuidade e aí buscar o topo, né, dessa grande lateralidade aí, tá? Lá em cima e voltar, né, para essa região ali mais acima, tá? Pelo gráfico diário, ó, a gente consegue ver que ele tá preso aí nessa região, né? Eu vou até tirar essa retração aqui, que já não faz mais sentido, né? Mas a gente sabe que a gente tem máximas aqui que foram, né, respeitadas anteriormente
E toda essa faixa aqui pode ser uma região, uma zona de pressão aí bem ampla aí, que ele pode vir testar caso, né, ele continue ganhando força aí amanhã, tá? Tem o apoio aí da 9 e da 21, pelo menos, pelo diário. Não tão inclinadas, né? Estão meio que flat aqui, então acaba não servindo tanto. Mas se elas virarem para cima, né, alinhadas aí, podem ajudar a dar força aí pro mercado, tá? E aí, quem sabe, ele vir testar essas regiões ali mais acima, que são as regiões lá que a gente destacou no Intra 60, tá? Essas máximas aí que a gente vê no Intra 60. Se ele vier para queda, né, aí a gente vai ter retrações desse movimento todo aqui, ó, tá? Dessa última pernada. E aí, se ele buscar, a gente busca por confluências aí. Se ele buscar correção, né, a gente busca por confluências, que a gente já viu aqui, ó, 21 com 38,2, né? Ficar atento a essa média de 200, porque ela pode virar um suporte aqui, caso ela, né, dê uma segurada aí. Vamos ver se a gente tem algum outro ponto aqui relevante. Acho que não, né? Aqui, ó, a gente tem troca de polaridade com 50% nessa faixa de preço aqui, ó. Vou tirar esse imã aqui para não sambar tudo. Aqui, ó. Então, se ele vier entregar uma correção mais profunda, né? Mas vamos ver, se ele testar lá em cima, né, ganhar força, o que eu imagino que o mercado esteja querendo fazer, né, voltar a testar essa região ali em cima, tá? E aí a gente vê se ele vai seguir dentro do range, né? E esse range aqui é bem amplo, tá, pessoal? Até o pessoal comentou, mas ele tá no meio do range aí, dá pra fazer alguma coisa? Eu julgo que, né, por ser um range tão amplo desse jeito, fica até difícil, né, da gente falar assim, pô, não vou fazer nada aqui, ó. Não vou fazer nada aqui. É claro que, né, a gente olhando aí o preço, a gente sabe que vão ter regiões aí que ele vai ficar mais brigado, e aí talvez, né, mais cautela. Mas como é um range muito amplo, né, e a gente está olhando, né, para o intraday 5 minutos, dá para a gente trabalhar, né, tendo ali estruturas interessantes, realmente interessantes ali e cenários, né? Por exemplo, hoje a venda aqui, eu não deixaria de pegar a venda aqui por conta dele estar meio que no meio aí desse grande range, né? Quando é um range lá do Intra 5, que a gente, né, tá trabalhando ali o range dentro do próprio Intra 5 ali, né, que a gente está vendo ali as extremidades, aí beleza, mas aqui eu julgo que ele chegou esticado numa média de 200, mesmo ele estando, né, no meio do range aqui, eu entendi que pelas estruturas lá valeria uma venda. Mas acabou falhando, né? Isso pode ser também um dos fatores aí, né? Ele tá no meio dessa região, acaba dificultando, né? Isso. Mas então, assim, ficar atento, a gente tendo ciência aí da região que ele se encontra, né? Da, da faixa ali de preço que ele tá, né? Estando no meio do range, a gente já liga um alerta ali e às vezes, né? Dependendo do cenário, você evita sim, mas não vejo, como é um range bem grande, né? Acho que a gente tem formas aí de trabalhar dentro da amplitude, né? Desse grande retângulo aí do gráfico diário, tá? Mas de fato, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que fosse um range desse aqui no Intra 5. Pô, que ele estivesse trabalhando aqui, é óbvio que aqui provavelmente ele já vai sair desse rangezinho aqui amanhã, né? Porque não é tão relevante, mas vamos supor que fosse um range relevante aí no Intra 5, que ele tivesse já há bastante tempo, tivesse uma amplitude aí razoável, aí sim, né? A gente pegando aqui, ó, pô, eu não vou ficar, né? Batendo cabeça aqui no meio. Eu prefiro ficar de fora, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos ver amanhã, né? Se ele vai entregar o movimento de correção. Ó, tem a 200 aqui abaixo. Terminou de trap zone. Se ele, né? Vamos ver, às vezes ele abre em gap aqui, ó, já deixando rejeição para tentar uma retomada. Temos N possibilidades aí, é o que eu falo. A gente tem que estar com tudo fresco na mente para quando o mercado abrir e desenhar os cenários aí, a gente não hesitar e saber o que fazer, né? Pô, se ele abrir amanhã num gapzão, deixar um gatilho bem bacana, né? Numa região relevante aí, ó, com retração, média de 200,
uma possível regiãozinha aí de suporte aqui, ó, né? Tá? E aí deixar gatilho interessante com espaço aí para buscar as médias. Às vezes a gente pode tentar uma operação, né, de repique aí no gap, fechar gap. Se ele abrir lá em cima, né, num gap de alta amplo, aí não vejo nada de interessante a não ser aguardar uma correção para tentar talvez uma continuidade no movimento. Então a gente vai, né, visualizando aí as possibilidades, os cenários e a gente vê o que, que dá para fazer, tá? O dólar, ó, o dólar tava entrou dentro de uma trap zone do intra-60, né? E isso também dificultou a operação de venda que eu tentei fazer. Se a gente olhar o gráfico diário do dólar, a gente vê que ele tá essas médias aqui estão flat, então também não estão servindo muito de parâmetro, né? Tinha retrações desse movimento aqui, que ele segurou em 50%, tá? No dia de ontem, tanto que hoje ele abriu em gap de alta, tentando puxar para cima, né? Pelo intra-60 a gente consegue ver aqui, ó, que ele abriu já puxando forte aí, né, para cima da 200, virando a 9 para cima, tá? Só que ele deu de cara com um paredão aqui, né? Olha aí, ó. Média de 21 descendente, região de troca de polaridade, tá? Que era esse suporte anterior aqui, ó, virando resistência e média de 50. Então tinha muitas barreiras aí no dólar para cima. Claro, ele deu compra e deu possibilidade de pegar ele aqui embaixo para buscar justamente alvos nessa região, tá? Só que a gente já tinha em mente que aqui seria uma zona de pressão. Tanto que a venda que eu tentei fazer no dólar, ó, foi justamente em confluência com esse candle aqui, que foi um candle de rejeição, tá? E a minha entrada confluiu bem próximo aí da perda dessa mínima aqui, ó. Tanto que ele chegou a andar uns pontinhos aí, uns 4, 5 pontos, se não me engano. Uns 3, 4 pontos. Mas ficou, né, enroscado aqui, porque olha a média de 9 já chegando por baixo, 200 e 21,50 aqui em cima. Então, ele ficou num corredor estreito, né? E aí ficou difícil dele movimentar. Tanto que a gente vê que, ó, ficou travado aqui praticamente todo o pregão, tá? Para amanhã, né? Vamos ver se ele vai perder essa 200. Seria o ideal aí para ele continuar um movimento de queda, né? Já que a 21 está pressionando bastante aqui, ó, essas médias alinhadas. Mas olha como que as médias estão estranhas aqui, né? Essas 50 subindo aqui, 21 descendo, com 9 a 200 no meio. Então, um cenário bem, bem complicado também. Tem as retrações aí, ó, para baixo, 50% que ele segurou junto com o fundo aí de ontem. Então, vamos ver o que, que o dólar vai deixar aí pra gente. E aí, ó, como que foi a abertura hoje? Ó, tinha esse caixote aqui no dia de ontem, ele já abriu, né, em gap de alta, rejeitando, e aí a minha expectativa já era dele deixar uma bandeirinha para tentar buscar 200, só que aí, o que que acontece, pessoal? Deixa eu desenhar aqui, ó. A minha expectativa já era essa, ó. Tanto que eu comentei, se vocês voltarem em stories aí, vocês vão ver. Vamos ver se ele deixa uma bandeirinha, né, e um gatilho com as médias alinhadas para buscar 200. Só que quando o índice estava puxando forte lá, estava querendo subir, não estava corrigindo, tá? Nesses primeiros minutos de pregão. Se a gente olhar o volume desses candles aqui, ó. Olha o volume desse candle e olha o volume desse candle. Isso aqui me deixou com o pé atrás, cara, para entrar nessa compra aqui. Foi um gatilho bonito, foi um gatilho bacana, mas com o índice, né? Como o índice ainda não tinha entregado um movimento de queda, uma correção, o índice ainda estava subindo. E com esses volumes aí, né, os volumes altos na venda, né, nas rejeições e volume baixo quando ele deixou candles compradores, eu fiquei assim, cara, será que esse dólar vai mesmo puxar esse movimento? E aí assim, né, eu deveria ter entrado nesse gatilho aqui. E aí eu acabei, por conta desses fatores, né, pensei demais e acabei perdendo esse movimento aqui que chegou a pagar uns 13, 14 pontos, se não me engano, tá? Para um stop aí que era de 8 ou 9 pontos. Então, o mercado é isso, pessoal, é dinâmico. A gente tem que tomar as decisões ali na hora que elas aparecem na nossa frente. E se você hesitar um pouquinho, ele vai e você fica de fora. Então, hoje, por questão do volume e do índice lá subindo, eu acabei não entrando nesse gatilho aqui, que foi o melhor movimento do dia em ambos os ativos, né, a meu ver.
basicamente o único movimento aí, essa pernada de alta forte aí, que ele entregou aí esse movimento bacana, tá? Depois ele até chegou a romper a média de 200. E aí, se a gente pegar... Eu vou tirar essas retrações aqui, ó. Se a gente pegar retrações desse movimento aqui, ó, olha o que a gente tinha aqui. Uma média de 200 descendente, uma região de troca de polaridade, retração de 61.8. O que ele deixou aqui? Uma baita de uma rejeição, né? Com volumaço, ó. Tá? Então aqui, ó, já caberia uma venda. Só que, né, eu tava sendo estopado lá no índice, tava acompanhando ele lá e perdi esse gatilho aqui, tá? Se eu tivesse entrado aqui, ó, com o stop aqui em cima, eu teria pelo menos conseguido proteger no zero. Só que eu perdi a entrada. Falei, bom, vou esperar, né, ele deixar uma estrutura aí de pivô para eu poder entrar e tentar buscar a mínima do dia ou regiões de retração aí do dia, né? Que ele ainda tinha espaço, até mesmo até a média de 50 aqui já me pagaria aí bons pontos, tá? Então eu entrei aqui, ó. Entrei aqui, né? Quando ele já tava para ativar aí um pivôzinho, fechou abaixo das médias, né? Deixando uma estrutura de pivô de baixa, depois de fortes rejeições ali no topo, em região de muitas confluências. Tinha deixado aquele candle grandão lá, aquele estrela cadente gigante lá no Intra 60, ancorada na média de 21. Falei, pô, vou pegar. Só que aí, novamente, né? Falhou e veio me tirar aqui, ó. Tá? Nesse candle aqui que fez essa violação, ele acabou me tirando, tá? Então, aí nessa hora eu falei, não, vou encerrar o dia, não vou ficar insistindo, né? Mercado... E tanto que o dólar ficou feio, né? Mesmo se eu tivesse entrado aqui, ó, ele teria andado aí 17 pontos, era uma pontuação bacana, mas provavelmente eu teria protegido aí depois que ele andou aqui 11 pontos, ó, eu ia protegendo zero aí, ele ia vir me tirar. Mas ao menos eu sairia, né, protegido, ficaria só no stop lá no índice, né? Mas é isso. A questão do timing também faz muita diferença, né, pessoal? Olha aí, eu ter perdido o timing dessa entrada aqui me custou, né, um stop aí de 8 pontos, se não me engano. 7, 8 pontos. Sendo que eu poderia ter saído no zero. Então, isso daí vai... prejudica também, né? Por isso que a gente tem que estar atento ali, focado, concentrado o pregão todo. Para não acontecer esse tipo de coisa. Tá? Bom, depois, ó, ele ficou travado, né? Muito feio, médias totalmente emboladas, tá? Até vi possibilidade de venda aqui, mas já tinha tomado um stop, o mercado tava confuso, falei, não, não vou arriscar pegar outra venda aqui para aí se ele me der outro stop, aí eu vou aumentar ainda mais o loss do dia, né? Ainda tinha ali uma gordurinha para trabalhar, mas eu preferi ficar de fora. Ontem também foi dia de stop, então tô vindo de uma sequência mais difícil, não vou ficar insistindo, né? A gente tem que ter sabedoria para conseguir parar no momento certo, tá? E hoje foi um pregão difícil aí, então é melhor a gente, né, segurar a onda que amanhã tem mais. Beleza? Bom, para amanhã no dólar, né? Vamos ver se ele vai. Tem tipo uma LTA aqui, ó. Consigo ver uma LTAzinha aí, ó. Nessa região. Vamos ver se ele vai respeitar, né? Já teve alguns toques. Então vamos ver. E aí seguimos, né, com essa região aqui de pressão. Né? Essa regiãozinha aqui de pressão. Vou até ajustar ela mais aqui para a gente ter, né, uma confluência bacana aqui, ó, com os fundos, né, com também retração, tá? E a gente vê aqui, né, claro, nunca vai ficar 100% perfeito, tá, pessoal? Tem umas violações aí, era uma fronteira de gap aí, hoje ele rejeitou, então é uma faixa aqui, né, uma zona de pressão junto com essa retração aqui mais macro, tá? Vamos ver como que o dólar vai se comportar amanhã, se ele vai querer, né, se isso aqui foi realmente só um movimento de repique aí até retração, ó, entregou o movimento de queda, fez o repique, aí ele deixa uma estrutura, né,
para quem sabe uma continuidade aí para baixo. Tipo um ABC aqui, né, para seguir descendo. Mas tá em trap zone, tem 200 por baixo. O intra-60 tá bagunçado, então muita cautela, tá? Nessa região aí. Aqui embaixo a gente já sabe que tem retrações também, tá? Retrações macro aí do movimento de alta prévio, tá? Então fiquem atentos aí a todas essas regiões e a gente vê o que ele vai fazer, tá? Amanhã eu acho que a gente tem coisa importante aí na agenda, né? Deixa eu ver aqui. Ó, amanhã tem inflação, hein? 9,5. Então, dificilmente eu vou fazer alguma coisa antes de 9,5, tá? Provavelmente não vou fazer nada antes de 9,5. Aguardar essas notícias passarem aí e ver o que o mercado vai deixar aí pra gente. Porque a inflação mexe bastante, né? Muita volatilidade. Acho que esse resto de semana, quinta-feira também, dados de inflação, confiança do empresário. Sexta-feira também. Então, agenda cheia aí pro resto da semana, beleza? Vamos que vamos. Foco aí, concentração, bastante estudo para a gente conseguir reverter aí essa semana. Ainda temos 3 dias aí, né? Foi um início mais difícil, mas estamos aí. Né? Ainda nada, né, fora do gerenciamento, nada, né, que seja alarmante, mas a gente tem que aprender a lidar com esses dias mais difíceis, né? Beleza? Amanhã estamos de volta, seguindo o plano, né? Fazendo a mesma coisa e vamos ver se o mercado dá boas movimentações aí pra gente pegar um diazinho de gain aí e quebrar esse ciclo aí desse início de semana, né? De 2 dias negativos, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, boa noite.